Boa noite a todos. Então, o nosso grupo ele vai falar um pouquinho sobre a cannabis. Nosso grupo ele é composto por mim, Alessandra, pela Marina, pela Poliana e pela Sainara. Então, quais são as formas de uso da cannabis, né? A famosa maconha, né, na nossa linguagem. As formas de uso, então, elas são resumidas basicamente em três formas que tem de administrar a cannabis. A primeira por inalação, que é o método mais comum, né, associado a consumo, que é a maconha fumada, né? Então, a maconha, quando ela é fumada, ela entra diretamente nos pulmões e logo em seguida ela já é absorvida pela corrente sanguínea. Isso faz com que o THC, que depois as colegas vão explicar melhor o que seria esse elemento, ele atinja o cérebro mais rapidamente. Isso faz com que o efeito seja quase imediatamente inalando o cannabis. A segunda forma é a ingestão. A ingestão significa que é o consumo da cannabis por alimentos. A maconha, né, ela também pode ser ingerida no método de, hoje tem algumas culturas e tudo mais, que eles usam a cannabis nos alimentos, como brownies, como até brigadeiro, já saiu uma vez um comentário sobre isso, enfim, dá para misturar a cannabis em alimentos. Só porque misturado ao alimentos, os efeitos levam mais tempo para acontecer, de mais ou menos de 30 minutos a 1 hora. Assim, para começar, a pessoa perceber os efeitos acontecendo. Só porque ela permanece por um tempo maior, por várias horas. Ela demora a fazer efeito, mas ela permanece por um tempo maior no organismo, o efeito dela. Porque primeiro a maconha, né, ela demora, por quê? Primeiro ela tem que passar pelo sistema digestivo, passando pelo sistema digestivo, ela precisa ser processada. Então, ela passa pelo nosso sistema digestivo, né, pelo nosso trato digestivo, depois ela é processada, depois de processada, ela vai diretamente para a corrente sanguínea. Por isso que ela demora um pouco mais para fazer o efeito. A terceira forma é a via oral, que é a administração tópica que a gente fala. A administração tópica, ela é mais conhecida por pessoas que usam óleos, cremes, pomadas, enfim. A cannabis, ela tem vários produtos que ela é incluída para tratamento, como dores musculares, enxaqueca, dá para usar a cannabis, né, dessa forma de uso. Como o THC ele é bastante lipofílico, a observação por via linfática ela pode ser considerável. Isso evita que o metabolismo hepático de primeira passagem, então, ocorre mais extensamente com substâncias absorvidas, primeiramente por via sanguínea. Então, os óleos e cremes, pomadas, enfim, eles demoram cerca também um pouco de tempo para fazerem efeito, mas é por efeitos mais terapêuticos, né, como os óleos essenciais, para ansiedade e tudo mais, e pomadas como dores musculares, também tem, como eu falei, tratamento para enxaqueca. Então, hoje existe essas formas de uso relacionada à cannabis e também existe uma forma terapêutica, né, que é usado hoje a cannabis, que depois a Sainara também vai explicar. Bom, vou falar então um pouquinho sobre os efeitos físicos do uso da cannabis. Quando a gente falar em efeitos agudos, vai ser aquele efeito que acontece horas após o uso, e os crônicos são aqueles de uso contínuo, né? Então, as consequências que vão aparecer após semanas, meses ou anos de uso. Efeitos físicos agudos: os olhos vão ficando ligeiramente avermelhados, a boca fica seca, o coração pode disparar até 140 batimentos por minuto. Já os crônicos, vários órgãos podem ser afetados, né? O pulmão é um exemplo deles, né? A fumaça da maconha ela tem um alto nível de alcatrão e isso pode até causar uma bronquite. Tosse seca, congestão nasal, dores de garganta. Nos homens vai afetar a testosterona em até 60%. Vai diminuir a produção de espermatozoides, então isso também vai dificultar aí na geração de filhos, né? Mas é interessante que o efeito ele desaparece após o indivíduo parar de fumar, então ele volta a produzir
os espermatozoides de forma normal, digamos assim. As mulheres vão apresentar problemas menstruais e também pode acontecer a diminuição da libido e da satisfação sexual. Alguns efeitos psíquicos agudos, né? Seria a sensação de bem-estar, de calma, de relaxamento, vontade de rir, menos fadiga, né? Mas também pode acontecer sentimento de angústia, suor, tremor, medo de perder o controle, e isso tudo vai depender da qualidade da erva que a pessoa está utilizando. Já os efeitos psíquicos crônicos pode estar aí alteração, concentração de memória, diminuição da coordenação motora, estado de amotivação, depressão, ansiedade. Pode acontecer também mudanças muito bruscas de humor, irritabilidade e ataques de pânico. E também, como já comentado algumas vezes em sala de aula, né, o uso ele pode ser aí o estupim para uma manifestação de uma doença psíquica, como, por exemplo, a esquizofrenia. Pode acontecer também a perda da capacidade, né, da pessoa em calcular tempo e espaço, que está relacionado a esse problema de prejuízo de memória e de atenção. Então, por exemplo, um túnel de 10 metros parece ter 100 metros ou vice-versa, né? E é por isso que é muito importante também que pessoas sob o efeito dessa erva não operem máquinas ou não dirijam carros, por exemplo, né? Alguns outros efeitos crônicos, né, de uso geral seria fadiga crônica, letargia, náusea crônica, dor de cabeça, irritabilidade. Efeitos sociais, isolamento, né, a pessoa pode se isolar e se afastar do lazer, de outras atividades sociais que antes ela praticava e já não tem mais interesse. Pode acontecer também o delírio e a alucinação. Então, por exemplo, no delírio, a pessoa ela pode ouvir uma sirene de ambulância e pensar que é a polícia que está vindo prender ela, enfim, né? Ou ver uma pessoa conversando com outra e achar que está falando mal dela. E a alucinação, ela pode vivenciar esses quadros que a gente trouxe acima, por exemplo, sem existir esse estímulo real. Então, ela vai, às vezes, escutar essa sirene da ambulância, mas essa sirene não existe de verdade, né? Ela vai estar alucinando esse som, esse volume. E isso pode ser tanto agradável, né? Ela pode ter alucinações agradáveis quanto terrificantes, né? E aí é muito perigoso porque, por exemplo, né, ao acreditar que a pessoa está falando mal dela, ou então essa mania de perseguição, pode levar a atitudes muito perigosas como o pânico, né? Por exemplo, estão vindo atrás de mim, a polícia está vindo atrás de mim, meu Deus, eu tenho que fugir, aí a pessoa pula da janela. Então é bem perigoso. Então, me explicando um pouquinho sobre o mecanismo de ação dos canabinoides, primeiro a gente vai entender um pouquinho o sistema endocannabinoides, que é o sistema do nosso próprio corpo. Então, esse sistema ele é um composto químico que conecta os receptores CB presentes no nosso organismo. Então, esses receptores controlam os níveis e as atividades da maioria dos outros neurotransmissores. E nosso organismo produz as substâncias, né, conforme necessário, tornando difícil saber quais são os níveis típicos de cada um. Esse sistema, ele produz a regulação das diferentes funções do nosso corpo, então o humor, o apetite, o sono, a memória, a percepção da dor e a resposta de imunidade. Então, essas 3 funções aqui embaixo que a gente destacou, é o que ativa para gerir esse sistema. Então, a primeira coisa ali existe uma sinalização do receptor, que ele fica na superfície da célula, que eles classificaram como CB1 e CB2, e identificando essa condição de fora, eles transmitem essas informações para a mudança da célula, e ativa o 2-AG, que é um lipídio de sinalização do sistema nervoso central, e regula a chave de liberação para a produção dos neurotransmissores, que no nosso corpo é a AEA. Então, isso daqui é um neurotransmissor endógeno, produzido pelo próprio corpo, assim como os outros neurotransmissores que nós estudamos, que é a serotonina, a endorfina e a dopamina. E esse hormônio também, ele é conhecido como a substância da felicidade. Então, os receptores CB1, ele está presente
principalmente nas terminações nervosas do sistema nervoso central e do cérebro, e está ligado ao estresse, ansiedade, apetite, humor, sono e memória. E ele é mais perceptível e mais afim com os componentes psicoativos do HTC. E os receptores CB2, eles estão mais ligados ao sistema imune, aos tecidos musculares, gordurosos, ósseos e hepáticos, e está associado ao controle das inflamações. E o CB2 está mais perceptível de ligação do CBD. Então, aqui tem uma figura que explica de forma mais sintética o funcionamento da localização ali, conforme as cores desses receptores no nosso corpo, e também dos ligantes, que é um das substâncias extraídas da planta, da maconha, né? Então, assim, só para a gente saber, assim, por curiosidade, a planta, ela possui mais de 500 compostos, e hoje em dia foi identificado 104 canabinoides, que está presente tanto na flor como no caule e nas folhas, mas que para efeito terapêutico, o que tem já um estudo mais aprofundado é o CBD e o HTC. Então, o CBD ele é mais abundante dentro da planta, ele é procurado por suas propriedades medicinais, ele apresenta o efeito ansiolítico, anti-inflamatório e sedativo. E o HTC, ele tem um efeito mais euforizante, e suas propriedades estão mais ligadas à questão, também parecidas à anterior, mas, como a gente vai ver aqui na frente, ele é o responsável pela questão dos efeitos psicoativos. Então, quando é separado para fazer o óleo, geralmente eles tiram esse HTC, porque o HTC ele é responsável para a questão da dependência. Então, é retirado esse e é colocado o CBD, porque o CBD ele tem a capacidade de diminuir a atividade química e elétrica do cérebro, ele ajuda nas questões da diminuição da convulsão, e também ele não produz euforia. E também outra coisa que foi descoberto é que o CBD ele não causa dependência, vício ou sedação. E atualmente ele pode ser indicado apenas por 3 especialidades médicas: os neurologistas, os cirurgiões e os psiquiátricos. E eles devem seguir algumas normas de especificação, inclusive termo de responsabilidade quanto à prescrição da droga. Então, voltando aqui, só para a gente entender assim, mais rapidamente como funciona esses receptores canabinoides. Então, quando é usado o efeito sintético, geralmente a potência é maior e mais eficazes na parte do nosso sistema corporal. Então, como a gente já falou, então, fora da célula tem o receptor, ele é ativado, né, produz a ativação da proteína G, que está aqui na figura, essa daqui. Esses receptores são ativados e interagem com os ligantes da célula. Então, tem vários ligantes, pode ser a anandaminas ou outro ligante. Então, nesse exemplo aqui, o que acontece? Vai ter a inibição do AC, que é o adenitato da ciclase, ela vai diminuir a atividade celular, vai entrar cálcio e vai diminuir o potássio, e nisso vai diminuir a transmissão dos sinais. Então, vai ter um decréscimo dos neurotransmissores e vai ajudar, por exemplo, como a gente falou anteriormente, nessa questão de crises ali, por exemplo, daquela doença, de algumas doenças raras que hoje não tem cura, e o canabidinol vai ajudar nesse sentido. Formas de tratamento, então, para as pessoas que querem parar com o uso do cannabis, a psicoterapia
né, procura, então, modificar o comportamento do usuário de cannabis e foca, então, no êxito principal, né, que é a motivação em parar de usar. O primeiro, então, que é indicado a forma de tratamento é a terapia psicológica, né, porque o estado do emocional do dependente de cannabis exige atenção e cuidados especiais. Por isso, é muito importante a terapia, porque a terapia funciona como um fortalecimento mental para o paciente contra a prevenção de recaídas, principalmente, né? Então, o tratamento da dependência a cannabis, ele requer combinação de diversas intervenções. Dentro dessas, a terapia é uma das mais essenciais nesse período de tratamento. Ainda nas formas de tratamento, a gente também possui o tratamento farmacológico, né, que é uma das etapas mais relevantes do tratamento também contra a dependência, que é o controle aí das crises de abstinência, que na cannabis também vai possuir abstinência, né. Então, o uso medicamentoso, ele vai se tornar essencial, principalmente porque vai ser remédios específicos, né, para auxiliar nesse processo de desintoxicação da substância no organismo do usuário e também na superação dos efeitos causados, né, pela falta da droga e assimilando essa falta, né, essa abstinência com a desintoxicação do usuário. Vou falar um pouquinho sobre as perspectivas dos tratamentos terapêuticos, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a cannabis. Então, a planta cannabis é composta por mais de 400 componentes químicos. No entanto, apenas 60 desses compostos é considerado canabinoides, né? Como a gente viu ali. E mais componentes pesquisados, né? São aqueles nomes diferentes, né? Que é o tetrahidrocannabinol e o canabidinol. Então, o cannabis do uso medicinal, um pouco da história, então trouxe um pouquinho da história, apesar do uso da cannabis ela ser uma prática milenar, né? Somente aí nas últimas décadas as pesquisas passaram a compreender de forma mais clara os mecanismos de ação que medeiam os efeitos normalmente conhecidos dessa planta. Então, apesar do uso, né, ser um uso milenar, só mais recentemente houve mais pesquisas e mais conhecimento dos efeitos terapêuticos dentro da cannabis. Então, atualmente, a utilização dos compostos da cannabis ativa para fins terapêuticos tem tomado em seu campo um debate onde levanta a necessidade de ampliação das discussões sobre os aspectos médicos, éticos e sociais relacionados à utilização do composto da cannabis ativa. No Brasil, a introdução desses fármacos ainda é recente e os impactos sobre a saúde encontram-se em formulação dentro das políticas públicas. Os acessos para conseguir as terapias são latentes para as famílias dos pacientes, então existe ainda muita burocracia e resistência nesse sentido, né? Eu trouxe um pouquinho de alguns medicamentos. Tem o spray, né, o Sativex, dentro da pesquisa que eu trouxe. Ele permite, então, uma dose mais individualizada, sendo titulada pelo próprio paciente de acordo com a sua resposta. Usado em dores oncológicas, neuropáticas e esclerose múltipla, fazendo em média de 8 a 12 aplicações por dia. Esse spray ele é comercializado no Canadá, onde o seu uso foi aprovado. Aí tem outro medicamento, tem a anabilona. A miligrama é liberada no uso do Canadá, com indicação para alívio da dor neuropática crônica refratária e tratamentos analgésicos convencionais. Ainda apresenta efeito antimético em pacientes oncológicos, podendo ser administrada 2 a 3 vezes ao dia. Como funciona o processo do uso terapêutico no Brasil? Então, a importação dos medicamentos à base do canabidinol é liberada desde 2015, né, no Brasil. Para esse uso, precisa fazer uma requisição ali pela Anvisa.
Os remédios são usados no tratamento de dezenas de doenças, né, como artrite, epilepsia, esclerose múltipla, o mal de Parkinson, e além ainda também de ser utilizado para aliviar as dores crônicas ou causado por cânceres. Então, tem umas pesquisas também que trazem que ele é utilizado também para a questão antipsicótico, ansiolítico, antidepressivo também, né? Os medicamentos só podem ser fornecidos com receita médica. Aí tem algumas referências.